Bom, pessoal, a chave para a gente conseguir construir uma rede ponto-multiponto passiva, ou seja, uma rede ponto-multiponto que não tem elementos elétricos no meio do caminho, é esse equipamento aqui, não esse, tá? Esse equipamento aqui chamado splitter. Esse cara aqui, o que ele faz? Ele transforma, ele divide o sinal de luz. Então vocês podem ver aqui que a gente tem somente uma fibra ótica entrando e a gente tem várias fibras óticas saindo, tá? Esse equipamento aqui, ele faz a divisão do sinal de luz. Eu vou mostrar aqui para vocês, essa caneta aqui que eu tenho na mão é uma caneta que ela injeta luz, então eu vou injetar a luz no splitter e nós vamos ver que essa luz aqui, pode desligar, por favor? Essa luz aqui se divide em várias, tá? Esse splitter aqui é um splitter de 1 para 8, então nós vamos dividir uma luz em 8 luzes. Pode ligar, por favor. Então o que vai acontecer na rede ótica? Qual é a função do splitter? A função do splitter é dividir o sinal da luz que entra. É quase como se fosse um switch, só que ele não é alimentado na energia elétrica. Ele vai dividir luz, ele não vai dividir dados, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Esse aqui é um splitter de 1 para 2, tá? É um splitter que tem uma entrada e duas saídas. O que vai acontecer? Nós vamos ter um montante aqui de 100% de luz entrando e essa luz vai se dividir em duas saídas de 50% de luz para cada lado. Nós podemos ter um splitter de 1 para 4, que vai sair 25% de luz em cada lado. Nós podemos ter um splitter de 1 para 8, que vai sair 12,5% de luz cada lado. Então a função do splitter óptico é justamente essa, é a gente fazer uma divisão de luz no projeto da cidade. Então, ao invés de a gente ter switches espalhados na cidade, nós vamos ter splitters espalhados na cidade. Nós vamos dividir eles de uma maneira estratégica para que a gente consiga dividir uma fibra ótica em várias. Tá? Uma rede ótica pode dividir até 64 vezes. A gente consegue dividir 64 vezes uma fibra. Uma única fibra ótica, a gente pode dividir ela em até 64. Algumas exceções levam esse número a 128. Lá no final do treinamento, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas por via de regra, a gente consegue transformar uma fibra em 64 fibras, espalhando splitters na cidade. Mais ou menos como isso vai funcionar. Por exemplo, eu posso pegar em um determinado lugar da cidade, eu trago uma fibra ótica do meu ISP, de dentro do meu data center, eu levo essa fibra até um determinado lugar, escolho um splitter, né, por exemplo, um splitter de 1 para 8, e transformo uma fibra em 8 fibras. Depois, atrás desse splitter de 1 para 8, eu posso botar mais 8 splitters de 1 para 8. Eu posso colocar mais 8 splitters de atendimento a cliente. Então a gente teria uma rede que vai ter um splitter de 1 para 8, vai transformar uma fibra em 8 vias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E posteriormente ainda eu posso colocar mais um splitter de 1 para 8 atrás de cada uma dessas vias aqui. Uma rede dessas totaliza 64 clientes. 8 splitters de atendimento vezes um splitter de 1 para 8. Então, basicamente, o splitter óptico é um dos itens mais importantes que a gente tem numa rede óptica ponto-multiponto passiva. É o splitter óptico que vai fazer toda essa mágica. O splitter óptico vai fazer a divisão de luz sem a gente ter equipamentos elétricos na rede. Só que tem um porém. Como eu estou falando de uma rede óptica PON e não de uma rede óptica ativa, eu não posso colocar um splitter infinitas vezes um atrás do outro, porque o splitter óptico ele perde potência de sinal, ele dá perda de luz, tá? Isso não quer dizer que é ruim a perda de luz, mas ele perde luz e os equipamentos conseguem escutar até uma determinada quantidade de luz, tá? Então, quando é que a gente fala que a gente pode dividir em até 64 vezes, eu estou falando que eu posso escolher várias maneiras de compor esses splitters. Por exemplo, eu posso botar um splitter de 1 para 8 e atrás do splitter de 1 para 8, 8 splitters de 1 para 8. Eu posso botar um splitter de 1 para 4 e atrás desse splitter, 4 splitters de 1 para 16. E aí vai a criatividade é o além, né? A gente consegue montar vários modelos, várias estruturas que sempre no final, se chegar a 64
porta 64 fibras, a gente vai ter um atendimento que vai funcionar 100%. No próximo bloco agora eu vou falar um pouco mais de como funciona uma estrutura ótica ponto-multiponto passiva, como os dados trafegam dentro dela.